Ok, senhores? Professor Riane, mais uma vez aqui na disciplina de instalações elétricas prediais. É uma grande alegria e um grande prazer seguir com todos vocês. Peço já aí a gentileza, a autorização para poder entrar em cada lar, em cada ambiente onde você esteja assistindo este conteúdo, para levar um pouco mais de informação, avançando um pouco mais na elaboração e no desenvolvimento dos projetos elétricos residenciais, comerciais, prediais de uma forma geral. Tratamos até então, desde o nosso último conteúdo, na semana passada, a questão do cálculo de demanda, definição de qual norma seguir com relação à demanda, como fazer o cálculo de demanda, que é fundamental para a definição e desenvolvimento do nosso projeto. Antes, nós tratamos desde o tipo de fornecedor, do tipo de definição do tipo do consumidor junto à concessionária, que agora com o cálculo de demanda fica muito mais tranquilo a gente fechar essa parte do projeto e podemos avançar na execução da planta, do projeto elétrico, agora com o dimensionamento de eletrodutos. Depois, para finalizar, nós ainda vamos ver o dimensionamento dos condutores principais da instalação, o ramal de entrada, os condutores de cargas mais específicas, de uso específico. Nós vamos ver como tratar, baseado em cada circuito, baseado no cálculo de cada circuito, como definir esse dimensionamento dos condutores elétricos. Por hora, aqui nós vamos nos conter no dimensionamento dos eletrodutos. Bom, o que é o eletroduto? Qual a definição? O que é isso? Nós já vimos nas aulas iniciais do curso alguns tipos de eletroduto. Aqui temos a imagem de um eletroduto de PVC, de PVC preto, normalmente é preto. Ele é vendido em barras de 3 metros, aqui do fabricante Crona, então normalmente ele é vendido em barras de 3 metros, com as mais variadas seção, com diâmetros diferentes, de acordo com a necessidade que nós hoje aqui vamos definir. Então tem eletrodutos com diâmetros maiores, com diâmetros menores, com diâmetros de 25 milímetros, de 32 milímetros, de 16 milímetros, de 20 milímetros. Nós vamos abordar a como chegar nessa definição do diâmetro do nosso eletroduto. Eletroduto é por onde vão passar, é um duto, é um tubo, um duto, aonde vão passar ali dentro condutores elétricos. Então, o que é a definição de um eletroduto? É um duto específico, projetado, construído para a passagem dos nossos condutores. Ok? Nós temos aqui também o muito conhecido, o famoso conduíte, que muitos chamam aí de conduíte, que nada mais é do que o eletroduto corrugado, em PVC, flexível. Normalmente esses eletrodutos eles ficam embutidos nas lajes, na parede. Quando você vai bater a laje de uma construção, você lança esses eletrodutos corrugados ao longo da laje para depois vir ali a cimentação, para depois ele vir a carga e cimentar, construir a laje com ele embutido ali dentro da alvenaria. Ok? Eletroduto corrugado, aqui um exemplo da Tigre, nós vamos ver que vocês vão na hora de especificar, na hora de comprar, na hora de utilizar, esse amarelinho ele é muito flexível e corre o risco na hora que a gente está fazendo uma instalação desses eletrodutos para depois vir ali a cimentação da laje, dele amassar, e ali depois um eletroduto corrugado desse amassado, obstruído, depois para você passar os condutores ali dentro, esquece, já era. Não é raro os casos que nós vamos passar alguma fiação no eletroduto que era para estar livre até o seu destino e a gente não consegue passar, nem a guia passa, nada consegue atravessar, porque possivelmente sofreu algum dano na hora do concreto, na hora de lançar o concreto sobre a laje. Precisamos lembrar desse nome, do concreto, Estava falando de cimentação, mas na hora que você vai fazer, vai concretar a laje, é muito como pisar a massa, porque ele costuma ser muito flexível. Nós temos no mercado hoje um eletroduto corrugado desse, flexível, que ele é de uma cor diferente, ele é de uma cor laranja, e ele é específico para usar em laje, porque ele é mais rígido, ele é flexível, mas ele tem uma resistência mecânica maior, que ao ser pisado, amassado, comprimido, ele é mais difícil de ser amassado, de ser obstruído. Então, eu, por exemplo, tenho o costume de usar, tenho experiências muito boas de usar esse amarelinho para a parede. Para a parede, não tem problema nenhum usar esse amarelinho molinho, flexível. Agora, para a laje, a dica que fica aí é vocês usarem o eletroduto, o laranja, que ele tem uma resistência mecânica maior à compressão ali, a ser amassado. Beleza, pessoal?
Por isso que eu já peguei algumas obras também que antigamente usavam cano de PVC de água, aquele marronzinho, né? Justamente para não sofrer essa compressão, para não ser amassado, não ser pisado. Nós vamos ver já baseado na norma que isso não é permitido. Nós vamos entender o porquê. Temos também os eletrodutos rígidos metálicos, né, de aço carbono galvanizado. Né? É um aço carbono que recebe um banho ali de galvanização, que é usado muito para as instalações aparentes, famosas instalações industriais, onde todos os eletrodutos, as caixas de tomada, os interruptores, ficam todos expostos, aparentes, né, do lado de fora da parede, margeando ali a parede. É uma instalação muito adequada para ambientes industriais, onde há uma troca, uma necessidade de troca constante de layout, de máquinas, de equipamentos, de instalações. Então você consegue mudar ali o layout da tubulação de todos os eletrodutos com facilidade, porque está aparente, não está embutido na alvenaria. Né? Isso é um grande ganho, por isso que é utilizado em muitas instalações industriais. Se eu precisar fazer uma reforma na minha planta, na minha instalação, no meu galpão, precisar de mais pontos de tomada, trocar um ponto de um lugar para o outro, a instalação aparente, feita com eletrodutos rígidos, né, metálicos, é muito útil nesses casos. Muito útil nesses casos. Não é tão bonita para uma residência, né, embora tenha algumas construções modernas que eu já vi quando faz alguma reforma no apartamento muito antigo, que se usa esse tipo de eletrodutos aparente por fora da parede, mas o ideal é que numa instalação residencial se utilize de fato os eletrodutos aqui corrugados, né, até o eletroduto rígido de PVC, mas quando for aparente que seja utilizado eletrodutos de aço carbono, beleza? É possível também, eu já vi instalações aparentes, né, utilizando eletroduto de PVC rígido, no entanto, ele não tem a rigidez necessária para suportar sol, chuva, então ele pode ter uma movimentação, o sol aquece, ele dá uma barriga, né? Então tem que tomar cuidado para uso externo desse eletroduto de PVC. Em alguns locais podem ser adequados, mas locais que têm muita exposição de sol, chuva, pode ser uma situação bem delicada. E aí, pessoal, é interessante a gente mostrar aqui que nós vamos tratar, né, a partir desse dimensionamento desses eletrodutos, qual é o objetivo, então, né, dessa aula de hoje? Né? Determinar o diâmetro nominal, o diâmetro aqui, ó, dos eletrodutos em cada trecho do projeto. Como assim em cada trecho do projeto? Nós fizemos até um exercício aqui no próprio PowerPoint, onde vai ser muito comum a gente analisar essas plantas, e nós vimos que em cada trecho aqui, ó, cada linha dessa daqui representa os eletrodutos que eu vou ter que lançar antes de concretar a laje, ou se for uma edificação já construída, com telhado, alguma coisa assim, a gente pode até usar a instalação aparente com PVC ou rígido, né? Enfim, eletroduto de PVC ou eletroduto rígido, mas o fato é que cada linha dessa representa um trecho de eletroduto por onde vão passar 1, 2, 3 ou mais cabos. E agora, sabendo quais cabos vão passar, olha, nesse trechinho aqui, por exemplo, está passando 1, 2, 3, 4, 5 cabos. Podem ter trechos como esse que estão passando um número muito maior de cabos, 8 cabos, 9 condutores, 6 condutores. Então, depois que você, com a planta arquitetônica na mão, define os pontos de iluminação, os pontos de tomada, os pontos de uso específico, lança os eletrodutos do seu projeto, onde vão todos os encaminhamentos dos condutores. Aí você faz a outra etapa, que é lançar os condutores, a partir desde o quadro, né, desde o quadro de distribuição, até cada ponto de iluminação, até cada ponto de tomada, até cada ponto de interruptor e até cada ponto de uso específico. E aí você consegue ter um panorama agora do número de condutores que vai passar em cada trecho de eletroduto. Tá perfeito? Bacana? Tá? Então, a ideia agora é a gente pegar um trecho desse aqui de eletroduto, baseado no número de condutores que nós temos aqui, e definir qual é o diâmetro do eletroduto que eu tenho que lançar nesse ponto. Eletroduto de 20 mm, de 25 mm, de 32, né, de 1,5 polegada, nós vamos ver até com relação a essa questão do SI, que é milímetros, diâmetros dado em milímetro, e muito usado ainda o sistema inglês, que é em polegadas. Bacana? Bom, antes de entrar no detalhe do dimensionamento, você vai ver que é bem rápido, é algo bem simples, mas é importante a gente falar, lá no item 6.2.11.1.1, o que é isso? É o item da norma NBR 5410,
né? Sempre que possível, eu vou procurar fazer menção aqui ao próprio item da norma, a norma que define toda essa parte de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Lá fala que é vedado o uso como eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. O que isso quer dizer? Ora, essa proibição inclui, por exemplo, utilização de mangueiras de água como eletrodutos, a utilização de canos de PVC de água, aquele marronzinho, como eletroduto. Ou seja, para eu usar, né, um produto como eletroduto, ele tem que vir gravado nele, né, a especificação de eletroduto. Ah, mas eu tenho uma mangueira, aqui ele vem falando qual que é o diâmetro, aqui é eletroduto PVC. Ele tem que vir com essa gravação, com essa destinação. Se você é um fabricante de mangueira, né, de água aí, e acha que o seu produto pode ser usado como eletroduto ou um cano de PVC, né, realmente a gente, olhando, a gente percebe que um cano de PVC de água tem aí a robustez necessária para ser usado como eletroduto. Na verdade, o fabricante deveria certificar o produto como eletroduto também. E para isso a norma exige que venha gravado. Em todo produto certificado, com essa destinação, tem que vir gravado o eletroduto. Se não vir gravado, significa que ele não foi submetido aos testes necessários e definidos em norma, as normas de fabricação e especificação de eletrodutos, que não foi submetido a esses ensaios, a esses testes, e, portanto, a norma veda, proíbe, exclui a utilização desses produtos que não vem expressamente gravado que possui essa destinação. Tá claro, pessoal? Quer dizer que se eu usar uma mangueira vai pegar fogo, se eu usar um cano de PVC de água vai pegar fogo? Não necessariamente, mas você não pode garantir que aquele produto ele foi testado, comissionado para este fim de passagem de condutores elétricos. Ok? Bacana? Então, só os produtos que possuem essa especificação, esses ensaios, essas atribuições é que podem ser usados como eletroduto, dutos, né, de cabos elétricos. Bacana, pessoal? Ficou claro? Bom, então, um detalhe interessante, quando a gente pega uma planta aqui, né, uma instalação elétrica desse tipo, é que vocês vão lembrar lá daquela norma de simbologia, né, que inclusive foi cancelada, não está mais ativa, mas que ainda é muito usada na prática no dia a dia, que quando a gente não define, não coloca aqui claramente qual é a seção de um condutor, normalmente ela é um condutor que vem definido na legenda. Então, o que a gente faz para simplificar o projeto? Né? Se eu vou usar a maior parte hoje em dia, a maior parte dos eletrodutos são de 25 milímetros ou são de 32 milímetros, você coloca na simbologia, na legenda, né, que os eletrodutos possuem seção de 25 milímetros ou de 32 milímetros e as seções são colocadas diretamente em cada eletroduto. O que quer dizer? Se não vier nenhuma especificação aqui desses de eletrodutos, eu entendo que é o padrão do que está definido na legenda. 25, 32, por exemplo, ok? 20, né? Então, eu vou entender que o que não tem a especificação aqui no desenho segue o que está na legenda padrão, que é a maior parte dos casos. Aqueles trechos, aqueles ramos onde eu for utilizar um eletroduto fora desse padrão definido na legenda, aí sim eu tenho que colocar aqui o símbolo de bitola, né? Como se fosse um φ, bitola 32, né? Bitola de 40 e por aí vai. Bacana? Então, vamos em frente. Lá no item, lá da 5410, o item 6.2.11.1.6, fala que as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir, olha que interessante, após a montagem, né, de todo o sistema, que os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Então, pessoal, o que norteia, o que define qual que é a ocupação máxima que eu posso ter dentro de um eletroduto, né? Eu considerar um eletroduto está vazio, quantos condutores eu posso passar dentro de um eletroduto ali que está vazio, é visando um único objetivo de instalar e retirar e dar manutenção com facilidade. Né? Eu tenho certeza que quem já fez alguns serviços aí na área de eletricidade, instalações, já passou dificuldade na hora de passar um novo cabo, na hora de retirar um cabo, na hora de substituir um condutor, porque não vai nem volta, fica agarrado ali dentro. Muitas vezes eu tenho um eletroduto muito fino, de meia polegada, e passo ali 9, 10, 5, 6 cabos, mas cabos que
quase enchem completamente o eletroduto. E se eu encher completamente o eletroduto, contando que eu vou ter curvas até chegar ao destino final, eu não consigo ali fazer a substituição de um circuito, substituir alguns condutores, lançar um novo condutor, retirar um condutor. Fica muito difícil de trabalhar, né? Quem nunca passou aperto aí, quem já fez algum tipo de serviço, na hora de passar um novo condutor, na hora de substituir, fazer qualquer tipo de serviço em instalações antigas que não são respeitadas essa questão do dimensionamento correto do eletroduto. Todo mundo já passou aperto com isso, né? E mesmo às vezes respeitando o dimensionamento correto, ele amassa na hora de concretar a laje, causando aí um grande transtorno para quem vai fazer a instalação. Né? Aí só vê o eletricista, nós lá passando a guia, né, para chegar no ponto, passa detergente, tem até uns produtos hoje, óleo, né? Tem até alguns produtos específicos para passar na guia, para passar nos condutores, para permitir, né, para lubrificar e eu conseguir chegar no nosso destino. Porque o óleo, o detergente, isso pode atrapalhar, pode prejudicar, danificar a isolação do nosso condutor, sabia? Ele vai impregnando ali e pode causar a deteriorização, né? Pode deteriorar, pode danificar a isolação dos condutores que estão ali dentro. Tem gente que passa azeite, óleo, passa graxa, passa detergente, já vi de tudo, passa né, parafina já vi também, mas vaselina, né? Então o pessoal usa de tudo aí para tentar lubrificar, e hoje em dia já existe no mercado um produto específico que não danifica a isolação dos condutores que vão ficar ali dentro por anos. Né? Claro que se eu usar hoje um produto, daqui a um ano tá ok, mas e daqui a 10 anos? Né? E daqui a 15 anos? Como é que vai estar a situação desses produtos que vão impregnando ali na camada de isolação dos nossos cabos? Né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Tem hora que, confesso, não tem jeito, né? Você não faz o serviço se não apelar para uma estratégia dessa. Okay? O interessante é a gente saber muito bem o que está fazendo, se possível ter o projeto em mão e usar o produto mais adequado aí. Beleza? Bom, então nosso objetivo, pessoal, é usar o eletroduto, mas eu não posso encher demais, não posso entupir demais, eu não posso ocupar demais o nosso eletroduto. Caso contrário, eu vou ter um problema depois na futura manutenção. Tá? Então, a taxa de ocupação do eletroduto, que é dada pela divisão, né, pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, né, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto. Ixi, não entendi nada, professor. Traduz aí. Bom, olha esse caso aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Como é que eu vou saber qual que vai ser a taxa de ocupação desse eletroduto? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É dado pelo quociente, pela divisão, pela razão entre a soma da área desse condutor, desse, desse. Então, eu tenho pelo projeto o que está previsto de passar ali. Está previsto passar, nesse caso aqui, 5 condutores. Desses 5 são todos de 2,5 milímetros quadrados, são todos de 1,5 milímetros quadrados, são todos de 6 milímetros quadrados. Detalhe, eu tenho que somar a área aqui, não do cobre, só do cobre, 2,5 milímetros quadrados, 1,5 milímetros, porque eu tenho a área do cobre e tenho a área da isolação, do PVC que está ali por fora, do XLPE, do EPR que está ali por fora, que faz a camada isolante do nosso condutor, que aumenta muito a área do nosso condutor. Então, já vi pessoas cometendo esse erro simples, que é somar a área do cobre, 5 condutores vezes 2,5 milímetros quadrados. Está errado. Eu tenho que saber qual que é a área da seção transversal do nosso condutor, considerando ali a camada isolante. Ok? Tá? Então, para isso, eu vou lá e faço a medição com o paquímetro, ou nós podemos utilizar as tabelas aí padrão para esse caso. E a gente tem que tomar cuidado, porque ainda tem os cabos desbitolados. Nós vamos tratar, talvez, no quarto módulo, eu mostro alguns vídeos, né, onde tem pouco cobre, tem menos cobre do que deveria, em compensação tem muita borracha, tem muito PVC. Fica um cabo, você pega o cabo, acha que ele é um cabo de 2,5, acha até que ele é de 4 milímetros quadrados, porque ele é grossão, mas você corta ele, você vê que de cobre não tem quase nada, tem menos do que deveria, e tem o resto de borracha, é isolação. Né? Nós chamamos de cabos fora de norma ou cabos desbitolados. Tem pouco cobre e para compensar, para enganar lá, né, vai ficar bonito, encher linguiça,
literalmente, eles colocam uma camada de PVC muito grande. Tá? Então, o que nos importa aqui é a área total do cabo. Cobre mais isolação. Então, eu tenho que somar aqui, ó, cobre mais isolação de um, do outro e do último. Tá? Vou verificar quanto que deu a somatória das áreas individuais, somando todo mundo, quanto que deu essa somatória, e vou dividir pela área disponível do meu condutor, do meu eletroduto, perdão. Faça a divisão. Eu vou ter o seguinte, eu vou ocupar metade do eletroduto com os meus condutores, 30% do meu eletroduto com os condutores, 20, 10, e a norma nos fala o seguinte, pessoal, que nesse caso, na hora que eu faço a divisão, né, entre a soma dos cabos e divido aí pela área útil do eletroduto, da seção transversal do eletroduto, isso não pode ser superior a 53%, no caso, se passar só um condutor aqui dentro, é o eletroduto que só passa um único condutor, raríssimo de acontecer, né? A não ser um caso de um eletroduto que vai passar ali por ele apenas um retorno, a fase vem de outro ponto, chega no interruptor, sai o retorno e vai para a lâmpada, então eu teria apenas um condutor dentro do eletroduto. Muito raro de acontecer. 31% no caso de ter dois condutores passando aqui dentro, ou no caso mais comum, que normalmente a gente adota como padrão, que é 40% de ocupação no caso de 3 ou mais condutores. Então, a gente adota como padrão, a situação mais comum que nós temos aí no dia a dia é a situação de 3 ou mais condutores, fase neutro-terra, por exemplo, né? E aí, nós adotamos, segundo a norma, o item 6.2.11.1.6, uma ocupação máxima do eletroduto de 40%. Significa dizer que se eu vou ocupar 40% do que eu tenho disponível de área, eu vou ter 60% de área útil livre. Ok? Isso é importante. Quer dizer, eu não posso chegar sequer à metade da ocupação da área útil que eu tenho no eletroduto. Eu tenho que ocupar menos da metade, até 40%. Eu tenho que deixar, no mínimo, 60% livre. Olha só que interessante, né? Para permitir essa flexibilidade de lançar cabos, trocar cabos, dar manutenção, lançar mais um que eu venha precisar no futuro. Então, a gente tem respeito ao limite máximo de ocupação dentro dos eletrodutos de 40%. Ok? Lembrando que a norma também define, a norma brasileira, que a seção, o diâmetro, a seção do nosso condutor, ela é dada através do diâmetro, 2 vezes o raio, né? E a norma define diâmetro externo, né? Então, é dado em milímetros e é diâmetro externo, não é o diâmetro interno, não. Nós vamos ver que tem uma relação entre o diâmetro externo e o diâmetro interno aí, que pode causar certa dúvida na hora de comprar, mas que a gente vai tentar explicar já aqui no nosso próximo slide. Quer ver? Olha aqui. Então, nós já sabemos que eu tenho que ter no máximo aqui, ó, 40% de ocupação máxima. Nem sei se essa foto aqui está no livro, né? Se está dessa forma, acho que pelo jeito aqui também é meio a meio, né? Teria que medir para ver, mas eu tenho que deixar 60% livre do nosso eletroduto. Tá? Então aqui eu peguei um eletroduto, olha o laranjinha que eu falei com os senhores aqui. Esse daqui para a laje, ó, é show antes de concretar. Né? Sigam a dica aí, utilizam esse mais robusto, mais resistente para a laje e deixa o amarelinho mais flexível para as paredes, ok? Bom, se eu pegar aqui um desenho do fabricante, da Tigre aqui, nós vamos ver que nós temos o DI e o DE. O DI é o diâmetro interno, a área útil mesmo que eu vou ter no nosso eletroduto. E o DE é o diâmetro externo. Então, há uma diferença, né, entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Perfeito? Bacana? E aí nós vamos ver aqui o seguinte, ó, se a gente pegar as cotas, o diâmetro externo de 20 apresenta um diâmetro interno de 15,4. Um diâmetro externo de 25, ele apresenta um diâmetro interno de 19. 19 é 3/4 de polegada, tá, pessoal? 15,4, o pessoal fala que mais ou menos é em meia polegada. Quanto que é uma polegada, professor? Uma polegada é 25,4 centímetros. Então, só para relembrar aí, né? Perdão, uma polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Tá? Então, uma polegada é 2,4 centímetros ou 25,4 milímetros. É a mesma coisa. E aí, olha a cota aqui, pessoal. Olha o eletroduto.
O eletroduto de 20, eu falei aqui no slide anterior, aqui ó, eu falei, perdão, que a gente compra o eletroduto, especifica o eletroduto baseado no diâmetro externo. E nós vamos ver que é verdade aqui, ó, se eu pegar aqui o fabricante, ao diâmetro externo, a cota, né, o que define o eletroduto, 20 coincide com o diâmetro externo DE, que é 20. 25 coincide com DE. 32 coincide com DE. Ou seja, se você for chegar na loja de material de construção, uma loja de material elétrico, e pedir um eletroduto de 25 milímetros, ele vai ter um diâmetro externo de 25 milímetros e um diâmetro interno de 19. Então, para eu calcular a área, bolei aqui, né? Para eu calcular a área útil de um eletroduto, eu não uso os 25, que é o diâmetro externo. Eu vou ter que usar o diâmetro interno, que é a área útil, que é 19. E 19 é mais ou menos aí 3/4 de polegada, né? Deixa eu confirmar aqui, ó, 19 dividido por 25,4. É 0,74,8, 0,75, que é 3/4. Então, 3/4 é 0,75, não é isso, pessoal? 3 dividido por 4. Se a gente pegar aqui um diâmetro externo de 25, eu vou ter um diâmetro interno útil de 19 milímetros, que equivale a 3/4 de polegada. Por que eu estou querendo dizer isso, pessoal? Aqui tem um pulo do gato. Não pulo do gato, uma coisa que me incomodava quando eu comecei a garota indo trabalhar com isso, que eu não entendia. Opa, cadê? Perdi. Achei. Eu não entendia quando eu ia numa loja comprar um eletroduto, vamos focar aqui, ó, um eletroduto de 25 milímetros, e o vendedor às vezes falava, um de 3/4, 25 milímetros é igual a 3/4 de polegada. E isso não entrava na minha cabeça, porque uma polegada não é 20, uma polegada é 25,4 milímetros. Estão entendendo? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vamos pegar o caso aqui de uma polegada. Uma polegada equivale no mercado, na hora de comprar, a um eletroduto de 32 milímetros. Mas uma polegada não é 32. Uma polegada é 25,4. Então eu tinha na cabeça que um eletroduto de uma polegada tinha que ser de 25. Entende? Uma polegada não podia ser 32, tinha que ser 25. E os vendedores falavam, não, de uma polegada é o de 32 milímetros. O de 25 milímetros é o de 3/4 de polegada. Mas como, aonde isso, gente? Não é 3/4 de polegadas, é 19 milímetros, não é 25. E aí que eu fui entender que, pela norma, a norma NBS 5410, a norma de fabricação de eletrodutos, é dado sempre pelo diâmetro externo e em milímetros. Então esquece polegada. Se você vai trabalhar com norma, né, se quer trabalhar direitinho, esquece meia polegada, igual tem que meia, 3/4, 1/4. Isso é muito usado dos mecânicos, né? Para nós que na elétrica, cada vez se usa menos. Esquece polegada, esquece o sistema inglês de unidades. Vamos ficar apenas com o sistema internacional de unidades, o SI. Por quê? Porque no SI está tudo certo. É diâmetro externo que eu compro. Baseado no diâmetro externo, eu vou ter um diâmetro interno, tudo bem, de área útil, e é dado em milímetros. O problema é que a turma ainda usa a polegada. E quando usa a polegada, eles não seguem a nossa norma de milímetros. Eles seguem uma outra norma lá do sistema inglês, que eu não sei qual é, mas que é de diâmetro interno. Olha aí a confusão formada, né? A norma brasileira, SI, é diâmetro externo em milímetro, mas no mercado, você falar no mercado, a prática que a gente observa no dia a dia, que ou você fala em milímetro, SI, norma brasileira, tudo direitinho, não vai ter confusão, ou então você fala no sistema inglês em polegada, mas aí deixa de se tratar, de se referir ao diâmetro externo, passa a ser referente ao diâmetro interno. Olha que loucura, né? Então, se eu pegar aqui um eletroduto de 20 milímetros, olha o 20 milímetros aqui. O 20 milímetros, deixa eu ver se ele fala aqui, ó. O 20 milímetros nosso, que internamente é 15,4, a norma do sistema inglês chama de meia polegada. Então, meia polegada é 20 milímetros para nós. 20 milímetros não é meia polegada. 25,4 por 2 dá lá 12 uns quebrados, né? 12,7 por aí milímetros. Mas aqui dá essa confusão. Então, se eu for comprar um de 20 milímetros ou meia polegada, você vai receber o mesmo produto. Vai vir o mesmo eletroduto para você. Tá? Se eu for comprar um de 25 milímetros,
ou de 3/4 de polegada. É a mesma coisa, 25 milímetros externo ou 3/4 de polegada interno. 25 milímetros externo ao 3/4 aqui, o 19 milímetros, pessoal, é 3/4 de polegada. Então, ou você fala, e deveria falar sempre no SI, baseado na norma brasileira, 25 milímetros de diâmetro externo, ou então você fala que é 3/4 de polegada. Fala 32 milímetros ou 1 polegada. Por quê? 32 milímetros, quando a gente fala em milímetro, é diâmetro externo, norma NBR brasileira, que internamente tem 25 milímetros, que é próximo de 1 polegada. Então entendam que quando se tratar de polegada, a gente fala do diâmetro interno. Quando nós falarmos de milímetros, nós estamos tratando de diâmetro externo. E há uma diferencinha aí. Tá? Resumão da ópera aí, para não ter dúvida para ninguém. Né? Falou milímetro, é diâmetro externo. Falou polegada, é diâmetro interno. Ok? E aqui tem uma tabelinha de equivalência muito útil, tá? Quando você ficar em dúvida aí. Né? Então, lembrando que 20 milímetros é meia polegada, ou meia polegada, 25 milímetros ou 3/4 de polegada, 32 milímetros ou 1 polegada, 40 milímetros ou 1 polegada e 1/4, 50 milímetros, 1 polegada e meia, e por aí vai. Ok? Professor, ficou um pouco dúvida, fiquei com uma dúvida nesse ponto ou naquele, lança lá no nosso fórum, no Telegram, né? Vale a pena a gente discutir mais esse assunto, caso tenha ficado alguma dúvida aí. Show! Plus, pessoal, podemos avançar? Então, né, nesse ponto onde nós nos encontramos agora, nós já vimos que para dimensionar eletroduto, basta obedecer essa regrinha aqui da NBR 5410. Tá? 53% se for um condutor, 31% no caso de 2, 40% no caso de 3 ou mais. Como é que eu vou fazer isso na prática? Né, eu tenho a planta lá, passa 5, passa 6, passam 8 condutores. O ideal seria você pegar ali a área de cada um. Qual que é a área de um condutor de 2,5 milímetros quadrados? A área total, 2,5 milímetros quadrados é cobre, mais a cobertura, mais a isolação. Cada um somar para ver quanto que eu vou ocupar do meu eletroduto. E existem algumas tabelas, dadas inclusive em norma, que nos ajudam muito nisso. Tabela A, B, C e D. Essas tabelinhas de A a D vão nos ajudar muito no cálculo do dimensionamento. Depois nós vamos ver ainda que basta usar direto a tabela D ou várias tabelas que existem por aí nos livros, né? Nos sites que disponibilizam as tabelinhas prontas para a gente não precisar fazer conta nenhuma, cálculo nenhum. Tá? Então vamos ver que é bem tranquilo, mas eu quero que vocês entendam como que nós chegamos na tabela D de dado. Como que nós chegamos nas tabelas que os fabricantes distribuem como brinde, aí, né? Que os sites especializados ali deixam para download, que os livros trazem. Então, como é que a gente chega nisso? Vamos tentar entender. Começando pela tabela A aqui. Ó. Eu tenho a seção nominal milímetro quadrado de cobre dos vários tipos de condutores, fios e cabos. Né? Fio é um condutor só. Cabo são vários condutores, vários filamentos formando um cabo. Eu acho que isso aí tá tranquilo já, esse entendimento, não é isso? Então, se eu pegar um cabo aqui de 1,5 milímetro quadrado, aonde que eu uso, pessoal, cabo de 1,5 milímetro quadrado? Na nossa planta, no nosso projeto? Sabemos que é para os circuitos de iluminação, não sabemos? Tá? Aonde que eu uso cabo de 2,5 milímetro quadrado? Para os pontos de tomada, circuitos de força tomada, no mínimo 2,5 milímetros quadrados. Iluminação, no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Se for um chuveiro, uma tomada de uso específico, uma carga mais pesada, você vai ter condutores, cabos de 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados e por aí vai. E aqui nós temos uma prévia, uma ideia do quanto que vale o diâmetro externo, o diâmetro, né, de um condutor de cobre de 1,5 milímetros quadrados e quanto que vale a área total em milímetro quadrado desse condutor. Ora, um condutor de cobre, cabo de cobre de 1,5 milímetro quadrado de cobre, ele vai ter no total, porque ele vai engordar por causa da capa, por causa dos casacos, né, que você vai colocando, não é isso? Não é você tem o seu corpinho lá magro,
shape ali, bacaninha, aí você põe blusa, casaco, vai entrar na neve. Vai botando coberturas. Aí você fica gordão, mas é tudo ali casaco, tudo ali, a carne mesmo, a gordurinha ali mesmo é pouca. Não é assim? E aí, nós temos aqui, ó, que para um cabo de 1,5 milímetros quadrados, nós temos 7,1 milímetro quadrado total. Então eu tenho o condutor e eu tenho a capa ali, a isolação. Beleza? Um cabo de 2,5 milímetros quadrados, nós temos uma área total de 10,7 milímetros quadrados. Opa, quase aí 4 vezes a área do cobre. Né? Quer dizer, a área total ela aumenta muito por causa da isolação. À medida que o cobre vai crescendo, por exemplo, 1,5 pulou para 7,1. Se eu fizer uma relação aqui, ó, dividido por 1,5, deu 4,7 vezes a área do cobre. Né? A área total deu 4,7 vezes. Aqui dá em torno de 4, num cabo de 2,5. Se eu pegar um cabo de 16, eu vou ter 37,4 dividido por 16, não é isso? Vou chegar a 2,3 vezes maior. Ou seja, à medida que o cobre vai crescendo, a camada isolante é para isolar tensão, volts. Então, é uma isolação de 500 volts, de 600 volts, de 750 volts, de 1000 volts ou 1 kV. Então, a capa, a isolação, a espessura dela não muda. O que vai mudar é o cobre. Então, à medida que eu vou aumentando a seção, a área do cobre e a área da cobertura de PVC, por exemplo, continua a mesma, né? O cobre vai aumentando, a diferença entre a área total do que eu tenho em relação à área do cobre vai diminuindo. Né? Então, o cabo de 1,5, a camada de isolação representa grande parte do total. Para um cabo de 16, a camada de isolação já não é tão maior assim do que o cobre. Então, o cobre vai crescendo e a camada de PVC permanece a mesma. Para 1 kV, para 600 volts, continua a mesma. Então, o cobre cresce de acordo com a bitola vai crescendo, né? A área vai crescendo do cobre e a isolação continua a mesma. E aí a proporção, né, vai diminuindo, a proporção do que eu tenho do total para o cobre vai diminuindo. Vocês entenderam o que eu quero dizer, tá? É que, na verdade, o que eu queria dizer é que a camada isolante de PVC representa muito para um cabo de 1,5 e pouco para um cabo de 50. É o dobro aqui, ó, tá vendo? O total é o dobro do cobre. Né? Ou seja, metade é cobre, a outra metade seria PVC. Aqui 1,5 não é o dobro, é 4, 5 vezes maior. Entendeu? Bom, essa tabelinha é muito boa. Viagens à parte aí, né? Essa tabelinha aqui é muito boa, porque eu sei que um cabo de 1,5 eu vou considerar como a área dele lá dentro do eletroduto uma área de 7,1. Um cabo de 2,5 eu vou considerar não 2,5 lá dentro do eletroduto, vou considerar 10,7 lá dentro do eletroduto. Entende? E aí eu vou para a tabela B ou para a tabela C. Que diz a B e diz a C? O nosso eletroduto que nós vamos usar é de PVC rígido. O nosso eletroduto que nós vamos usar é de aço galvanizado. É daquele conduíte, né, o famoso o eletroduto corrugado. Se for corrugado, pode usar o de PVC rígido. É muito parecido, tá, pessoal? Aquele trouxe para o PVC rígido, aquele preto, e para o aço galvanizado. Então, vamos pegar essa tabelinha B aqui. Eu vou usar um eletroduto corrugado ou de PVC rígido. E agora, o que nos diz aqui? Se for um de 16 milímetros, não é usado. O de 20 milímetros já é muito pouco usado. Numa obra hoje, pessoal, né, numa instalação predial hoje, a grande parte é de 25 milímetros. Alguns circuitos onde passa um número maior de condutores, a gente usa de 32. De 25 milímetros, vocês vão lembrar aqui no slide anterior, ele é de 3/4 de polegada. O de 32 milímetros é de 1 polegada. Então, o que nós vemos muito por aí é a utilização de 3/4 de polegada, que é o de 25, de 1 polegada, que é o 32. E nos ramais de entrada, né, nos eletrodutos de entrada da concessionária até o quadro, a gente usa de 40, de 50, que é de 1 polegada e meia, 2 polegadas, dependendo da situação. Ok? Bom, o que nos diz aqui? Se eu pegar um de 20 ou de 25, ou é mesmo de 16, que já não é usado, é o antigo 3/8, né? Eu vou ter o de 20 milímetros, ele tem aqui, ó, eu posso usar, já deu a conta aqui exata para nós. Ó. Se eu usar no máximo 40%,
eu posso usar 85 milímetros quadrados. É o que eu tenho para usar. Então, se eu usar um eletroduto de 20 milímetros, está aqui o de 20 milímetros, eu posso ocupar desse eletroduto 85 milímetros, porque o resto tem que sobrar. Né? Ele não tem 85 milímetros de área, não. Ele tem mais milímetros quadrados de área, né? Ele tem mais. Essa tabelinha já nos dá qual que é, já fez a conta da ocupação máxima adotando o critério de 40%, que dá 85 milímetros quadrados. Se eu pegar um eletroduto de 25 milímetros, eu posso usar até 143 milímetros quadrados, já considerando a taxa máxima de 40%. Ou seja, a gente fizer uma conta aqui bem rápida, né? Vamos pegar aqui o nosso cabo de 2,5 milímetros quadrado, que me dá uma área, né, de 10,7 milímetros quadrados. Então anotem aí, pessoal, por favor, 10,7 milímetros quadrados, que é um cabo de 2,5, um cabo de bitola 2,5 milímetros quadrados aqui, ó. Circuito de força de tomada comum aí. Se eu fosse adotar um eletroduto de 16 milímetros, qual que é o máximo que caberia dentro desse eletroduto, respeitando a nossa ocupação máxima de 40%? Né? A conta seria 52 milímetros, que é o máximo, dividido por 10,7, que nos dá 4,85. 4,85 cabos de 2,5. Obviamente que nós não podemos usar metade de um condutor, 0,85 do condutor, né? É número inteiro, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu achei 4,85, significa dizer que eu poderia usar até 4 condutores de 2,5 milímetros quadrado nesse eletroduto de 16 milímetros. E na tabela D, vem confirmar isso para nós. Olha só, se eu colocar, até avançar aqui, quer ver? Só um minuto. Deixa eu colocar uma corzinha aqui. Se eu for pegar o cabo de 2,5 e usar o eletroduto de 16, eu posso passar 2, beleza, vou usar menos de 40%, 3, vou usar menos de 40%, 4, e já vou esbarrar nos 40%. A conta que nós fizemos foi 52, ao 52 vermelhinho aqui, ó, no eletroduto de 16. 52 milímetros, que é o máximo, dividido por 10,7, que é quanto que ocupa um condutor de 2,5 milímetros quadrados, que dá 4,85. Essa tabela já traz pronto para nós. Até 4 condutores de 2,5 eu uso o meu eletroduto de 16. Se for 5 cabos, 5 condutores, eu já tenho que usar um eletroduto de 20. De 16 já não serve mais para um cabo de 2,5. Está entendendo? Se for um cabo de 6 milímetros, 5 condutores de 6, eu tenho que usar um eletroduto de 25. Se eu for usar 5 cabos de 16 milímetros quadrados cada um, olha a interseção aqui, 5 com 16, me dá um eletroduto de 32. Já é uma tabela pronta, faz essa análise para nós. Nós confirmamos aqui que 52 milímetros quadrados de área útil, 40% máximo que eu posso usar, eu posso passar até 4. Confirmou aqui. Se eu tiver 5, já tem que ser um de 20. 6 de 20, 7, 20. Até quantos eu posso passar no de 20? Nós temos 85 milímetros dividido por 10,7, que dá 7,94. 7,94 cabos dá para passar aqui no de 20. 7,94 não existe, ou é 7 ou 8. Né? Então, eu colocaria no máximo 7, mas se a gente for ver a tabelinha aqui, ó, 7 é 20, 8 também deu 20. Ele arredondou 7,94 para 8. Né? Ou então, essa tabelinha aqui é para o galvanizado. No galvanizado, o de 20 vai até 90. Aí cabe 8. Acho que talvez seja isso. Mas não importa. Para nós aqui agora, né, a conta que eu cheguei foi 7,94, que é quase 8. Até aí, cabo de 2,5, eu posso colocar aqui até 8 condutores de 2,5. Eu posso usar o meu eletroduto de 20, que eu ocupo no máximo 40% dele. Estou atendendo norma. Se eu passar de 8, já 9 em diante, eu já tenho que usar o eletroduto de 25 milímetros. Ok? Na prática, pessoal, o que eu tenho observado
é que eu uso de 25 milímetros até para passar 4 condutores, para ter bastante tranquilidade, porque não vale a pena, na prática, né, você define alguns pontos de 16, outros de 20, outros de 25. Na hora de lançar isso na obra, um trecho é de 16, outro é de 20, outro de 25, fica confuso e você vai ter que comprar um rolo de 16, um rolo de 20, outro 10, 3 rolos de 25. Compra tudo de 25, sua instalação vai ficar bacana. É dica, né, prática aí do professor. Usa tudo de 25 e naqueles casos onde o 25 não for suficiente, olha só, cabos de 6 milímetros quadrados. Aqui, ó, tem que ser 32 já, a partir de 9 cabos. De 10 milímetros quadrados, 6 cabos já são 32. Então, naqueles pontos que fugirem de 25, aí sim, aquele trecho, você lança um de 32, de 40, de 50. Mas padroniza, né, todo o seu projeto, aonde possível, tudo com 25. É aquela famosa frase, o que abunda não falta. O que sobra não vai faltar. Então, se você colocar eletroduto a mais, sobrando, vai ter 80% livre. Só ocupei 20%. Bacana, né? Tá 90% livre, só usei 10%, tem 2 condutores lá dentro só. Bacana. Vocês vão ver que a diferença de preço até do rolo de meia para o rolo de 3/4 ou de 20 para 25 milímetros é muito pequena. Né? Isso não gera economia substancial na obra, mas gera grande diferença na hora de dar uma manutenção, na hora de você lançar a instalação, na hora que acabou, concretou, chega na hora de lançar os condutores. Vai fazer uma enorme diferença você trabalhar com um eletroduto de 25 milímetros ou de 3/4 em relação ao de meia. Faz uma grande diferença, é muito melhor. Ok? Se vocês quiserem adotar aí, compra um rolo, 2 de meia, porque você sabe alguns trechos tem 2 cabos, 3 cabos, né? E aí vocês vão economizar, beleza, pode fazer isso também. Mas na prática eu tenho visto hoje que tem funcionado muito bem, você lança grande parte de 25 e lança diferente apenas aqueles trechos aonde exigem 32, 40 ou 50 ou até mais. Entendeu? Espero que tenham entendido aí. Então, olha só, pessoal. No final das contas, aí no frigir dos ovos, nós vamos ter apenas a tabela D para usar. Você vai pegar aqui, eu tenho 6 condutores, um cabo de 6 milímetros quadrados com 4 condutores dentro dele. Você vai chegar aqui, ó, o eletroduto mínimo que você pode usar é o de 20. Aí eu tenho aqui circuitos com 10 milímetros quadrados para um chuveiro, eu vou ter 4 lá dentro. É um de 25 milímetros. 4 condutores de 10, 25 milímetros. Entendeu? Então essa tabelinha já está pronta, bem pronta para vocês utilizarem aí. A tabela C é para eletroduto de aço galvanizado. Né? Então é uma leve diferença, ó, 52 para 53, 85 para 90, 143 para 152. Por quê? Porque a parede, a espessura do eletroduto de aço galvanizado, ela é menor do que a parede, a espessura do eletroduto de PVC rígido. Então, por isso que dá essa diferencinha de área útil aqui. Né? Como a espessura da parede ela é menor, sobra mais área lá dentro para você utilizar. Essa é a lógica de ter a tabela B e C. Né? O PVC, a parede do plástico é mais grossa, então sobrou menos área. Você especifica o diâmetro externo, estão lembrados? Eu especifico o diâmetro externo. Então, o 16 externo aqui é 16 externo aqui. O 20 externo aqui é os mesmos 20 externo. A diferença vai ficar no diâmetro interno. Porque no PVC eu gasto mais, a parede é mais espessa, e no aço galvanizado a parede é um pouco mais fina. Entendeu? Aí sobra um pouquinho mais de área útil aqui. Essa é a grande lógica aí, de ter a tabela B e C. Joia? Bom, senhores, e aqui eu coloquei, olha só que legal, o número de condutores, uma tabelinha que é retirada do livro, que ela é feita para eletroduto de aço. Ok? Para condutores de mesma seção. Olha que pergunta interessante, hein? Professor, essa tabelinha aqui que nós estávamos usando, né? Eu falei tem 4 cabos de 10 milímetros quadrados. Mas e se eu tiver 2 cabos de 10 milímetros quadrados, mais 2 de 2,5 e mais 2 de 1,5? Como é que eu faço para usar essa tabelinha pronta aqui? Não tem jeito. Ou você considera tudo o pior caso, que é a recomendação, tem 6 cabos lá dentro. Considera tudo de 10, que é a maior seção que você tem, ou então você faz na unha, né? Passo a passo. Eu vou pegar aqui, ó, 10 milímetros, 2 vezes 27,3,
mais 2 vezes 10,7, mais 2 vezes 7,1, ou seja, eu somo 2 vezes a área de 10 milímetros, mais 2 vezes a área de 2,5, mais 2 vezes a área de 1,5, vou fazendo tal como é, real, né? Aí se você fizer isso, soma todas as áreas, vê aonde que encaixa aqui, né, menor do que um valor desse, define o eletroduto. Ok. Para usar essa tabela, a gente considera que eu vou usar 5 de 2,5, 5 de 6, todos de mesma seção. Tá? Se tiverem seções diferentes, considera o pior caso, o worst case, sempre o pior caso. Né? Então, o pior caso que passa no eletroduto é o cabo de 4 milímetros quadrados. Ele considera como se todos que estão ali dentro são de 4. Você está sendo conservador, e isso é bom. Né? Ah, professor, mas você tem 6 cabos de 1,5, só 2 cabos de 4. Ok, considera todos de 4. É o pior caso, você está sendo conservador, vai ter mais área útil na realidade do que você vai imaginar. Ótimo, não tem problema nenhum. Lembre-se sempre, considere o pior caso. Tá? Então aqui essa tabela nos diz, pessoal, essa questão, a ocupação máxima dos eletrodutos de aço galvanizado por condutores de mesma seção. Né? Se você quiser fazer, não, eu quero fazer criteriosamente seção de cada condutor em separado, vou somar tudo direitinho, ok, não tem problema nenhum, fica o negócio até mais realista. Tá? Não querendo fazer isso, usa a tabela, considera o condutor de maior seção, corre para o abraço, seja conservador, nunca vai dar problema, porque você sempre vai ter mais espaço do que você calculou. Tá ótimo, ok? É outra tabelinha, mesma coisa, né? Então nós vamos ter 5 condutores de 2,5 ao de 20, 9 condutores de 2,5 já é o de 25, 4 condutores de 25 milímetros quadrados é aqui 31, né? Não é 32, porque se vocês observarem aqui, ó, é 32 milímetros aqui e a norma fala 31. 31 para o aço galvanizado e 32 externo para o PVC rígido. Tem uma leve diferencinha em alguns pontos, tá? Então você tem que saber qual eletroduto você está usando, PVC rígido ou aço galvanizado, ou corrugado, aquele flexível conduíte, que eu adoto a tabela B. E quantos condutores estão passando? 6 condutores de 6 milímetros quadrados. Aqui é um eletroduto de 25 milímetros. Então, pessoal, na verdade, chegou na etapa do projeto. Você tem lá a planta baixa, todos os eletrodutos traçados, lançados. Você vai calcular, vai definir, dimensionar qual deve ser a seção de cada eletroduto, baixa na tabelinha aqui e você vai ver. Aí no final das contas você vai começar a criar já uma certa experiência e vai ver, isso aqui é de 25 atende, 25 atende, vai até sobrar, 25 atende, que é o que mais vende por aí, o mais comercial, né, o mais utilizado. E vai ver que grande parte é 25, aqueles circuitos que tem muitos condutores, acima de 6, 8, e concessão acima de 2,5, bate o ponto de atenção, você tem que recorrer à tabela para não fazer nenhuma besteira. Entendeu? Na prática é isso. Né? Grande parte se atende com 25 milímetros, passou de 6, tem condutores para pontos de uso específico, ok? Com condutores acima de 2,5 milímetros quadrados, 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados, 16, atenção, vale a pena recorrer à tabela. Com o tempo vocês vão ficando aí velhaco, né? Desculpem a expressão, mas vão ficando espertos aí no dimensionamento de eletrodutos, ok? Algo simples, mas se você sabe o que está fazendo, você faz com segurança, você faz tranquilo, você orienta na obra, você sabe fazer o projeto, ninguém questiona, está atendendo norma, seu projeto fica bacana, ok? E tudo corre muito bem. Essa é a ideia de gastar aí quase aí 1 hora, né, com essa aula, mas é importante vocês terem a segurança no dimensionamento dos eletrodutos de uma instalação, seja ela qual for. Ok? Bacana? Bom, pessoal, basicamente é isso. Né? Nós tratamos do dimensionamento dos eletrodutos e seguiremos já na outra semana com o dimensionamento dos condutores de alguns circuitos específicos. Já sabendo que a grande parte é 1,5 para iluminação, 2,5 para tomada, e o que foge de tomada e iluminação, um chuveiro, um forno mais potente, o ramal de entrada que vem da concessionária. Para esses trechos é útil, é válido a gente fazer o dimensionamento correto de qual deve ser a seção desses condutores. Show plus? Bacana? Senhores, muito obrigado pela atenção.
vamos encerrando por aqui. Não deixe de colocar as dúvidas lá no Telegram, de mandar individual, no grupo, não importa. E estarei sempre à disposição para sanar todas as dúvidas, conversar, discutir, né, da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Fiquem todos aí com a paz maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus e até o nosso próximo encontro. Valeu, até mais.